Se alguém fizesse isso, a esta hora, nem Costa, nem Medina sem R teriam os cargos que têm hoje. Eles, a esta hora, seriam colegas na mesma, sim, sim. Não de governo, não, mas de cela presidiária. Meus caros, o assunto do dia são as inundações em Lisboa. Inundações que, segundo diz o novo Presidente da Câmara, são provocadas pelas alterações climáticas. Ele tem a coragem de dizer isto ao povo, que ele bem sabe ser o mais distraído do mundo. O problema é que o mesmo povo que lhe deu a vitória contra o pior Presidente da Câmara do mundo também não é assim tão estúpido. Ou seja, o povo que lhe deu a vitória a si foi o mesmo que percebeu que Medina sem R era a pior coisinha que tinha passado naquela Câmara. E esse mesmo povo não sabe sequer da missa à metade, tomem nota. Não percebeu sequer que Medina sem R tinha enviado a lista, informações ao Putin sobre os espiões, sobre os antirrussos, sobre aquela gente toda que andava aqui a trabalhar contra ele. Mas foi também o mesmo povo que percebeu que a Câmara Municipal de Lisboa estava capturada por interesses listas, em que, por exemplo, um técnico salgado, mandava em todo o urbanismo. Sob a sua alçada passavam 400 e tal milhões de euros por ano e não passava cartucho a ninguém, não precisava, ele é que riscava. E, portanto, foi esse mesmo povo que deu a vitória inesperadamente contra todas as sondagens socialistas, todas as sondagens que indicavam que Medina sem R seria, mais uma vez, o futuro e o permanente e o incumbido Presidente da Câmara de Lisboa até morrer de velhice. Apesar de todas essas sondagens falsas, a verdade mostrou que qualquer um que concorresse contra aquele estado de sacos azuis, de corrupção e de compadrios, de distribuir dinheiro por tudo quanto mexesse e fosse socialista, qualquer um que concorresse contra esse pântano socialista ganharia. E foi exatamente o que aconteceu. Portanto, essa parte Moedas percebeu. Houve apenas uma parte que ele ainda não percebeu. E, portanto, vai-lhe acontecer a mesma coisa que aconteceu ao seu antecessor nas próximas eleições, sejam elas quando forem, e isto tudo depende agora do número de inundações que houver durante este inverno em Lisboa. Se calhar por este andar pode acontecer que Moedas seja posto na rua mais rapidamente do que Costa, e eu acho isso inacreditável, mas lá está, são as ironias do destino. O que Moedas não percebeu é que, para livrar a água do capote, que ainda por cima nem sequer era o seu, seria o capote de Medina, sem R, ele não pode alegar coisas absurdas que até há pouco tempo eram ditas ao povo mais distraído do mundo, é verdade, como se fossem verdades insofismáveis, mas hoje de repente, depois de uma pandemia, depois da guerra da Tia Maria, toda a gente percebe que não é assim que as coisas se passam. A narrativa política é uma, os factos desmentem-na a par e passo. E, portanto, Moedas não podia hoje ter vindo com esta narrativa das alterações bimbáticas da extrema-esquerda para justificar o alagamento das zonas baixas de Lisboa e de Algés. Pela simples razão de que a história recente indica que desde 1930 e 30 e pouco, quando começou a haver crónicas e jornais e a explicarem o que se passava, felizmente ainda há arquivos desses jornais, desde os anos 30 que essas inundações existem. E até muito antes disso já existiam também, só que não havia jornais, nem jornalistas, nem cheques passados a esses jornais e jornalistas para ocultarem a verdade. Portanto, estas mesmas cheias, vamos chamar cheias porque nós nem sequer sabemos se são cheias ou são inundações, se que raio é isto, uma vez que todas as ribeiras foram entubadas, quer dizer, arranjaram tubos para meter ribeiras que têm 20, 30, se calhar 100 milhões de anos, e algum inteligente, desde os anos 40, 50, percebeu, até aos nossos dias ainda há isto,
perceberam que vamos canalizar estas ribeiras, vamos metê-las em tubos para depois podermos construir por cima estradas, viadutos, urbanizações e até aeroportos. Bom, mas dizia eu que essas inundações, ou cheias, que não sabemos bem o que é aquilo, elas ocorrerão desde que caia água em quantidade. Bom, e neste caso quero-vos dar uma notícia má. É que a água que existe no nosso planeta é sempre a mesma. Estado sólido, líquido ou gasoso, o sistema da Terra é um sistema fechado. Não cai cá mais água do que aquela que já caiu, pelo menos nas próximas centenas de milhares de anos, e ela também não evapora porque não tem para onde evaporar. Fica sempre retida na nossa atmosfera e mais cedo ou mais tarde ela cairá novamente sobre a Terra. Portanto, não se aflijam com a falta de água. Pode haver falta de água em alguns lados, haverá excesso nos outros. Foi exatamente o que aconteceu ontem. O sistema é fechado. A quantidade de matéria é sempre a mesma. A matéria que sair dos vulcões, por exemplo, do centro da Terra, do magma para a superfície, é a mesma. Desconta num lado e aumenta no outro. Com a água, com todos os gases, exceto talvez o oxigênio, já explicarei porquê, também isso acontecerá. Com o oxigênio não, porquê? Porque o oxigênio depende da sua fábrica, que são as plantas. Tanto no mar como em terra, se não houver plantas, acaba-se o oxigênio. Esta é a nossa única preocupação, aquela que nós devíamos ter, não era a do CO2, porque o CO2 é o alimento das plantas, tanto no mar como na terra. E só há oxigênio enquanto houver CO2. Quando acabar o CO2, acaba-se o oxigênio, pela simples razão de que as plantas morrem e não fabricam mais oxigênio. Esta é que é a história verdadeira, desculpem lá, que é oposta àquela que ensinam nas escolas e que vos metem pelas televisões adentro. Só que não é assim, é como eu acabei de dizer. O dia em que terminar o CO2 é o dia em que toda a vida na Terra, não só a espécie humana, mas toda a vida animal, aeróbicos, todos aqueles que precisam de oxigênio, é o dia em que eles começarão a terminar. O que é que isto tem a ver com as cheias? Quase tudo, embora não pareça. É que eu pego na narrativa dos sustentados cardoidos mimbáticos para dizer exatamente o contrário. O que está a passar em Lisboa, em Algésia dá fundo, a propósito, porque é que aquilo se chamará Algésia dá fundo? Será porque está em algum pico de alguma montanha? O que está a passar nessa zona geográfica, ribeirinha de Lisboa, é fruto de duas coisas apenas. Primeiro, das ribeiras terem sido todas entubadas para se construir por cima. A mesma coisa está a acontecer em muitas outras partes do mundo. Isto não é, realmente também não é uma particularidade portuguesa. Por outro lado, de cada vez que tiverem um verão quente e seco, como aconteceu neste último, não aconteceu noutros, por exemplo, recentes, mas neste aconteceu, de cada vez que isso acontecer, meus caros, tenham muito cuidado, porque a seguir a água vai aparecer. Porque a água justamente não desaparece. Não desaparece para o cosmos, não desaparece para o sistema solar, nem para o universo. A água fica retida no nosso planeta, por causa da atmosfera. Se ela falta de um lado, ela vai aparecer no outro. Ou provavelmente até no mesmo lado, mas mais tarde. Eu não vejo onde é que está aqui o drama, a não ser o drama da estupidez. Porque ano após ano, década após década, esse drama infecta Portugal como um vírus. À medida que a qualidade da classe política vai baixando, e tem baixado desde o Estado Novo, até hoje tem baixado, com o mesmo ritmo e de forma inversamente proporcional, sobe a corrupção e a estupidez. Uma parece que legitima a outra. E eu acabo por não saber, ao certo, se nós sofremos por causa da estupidez dos políticos ou se nós sofremos pela corrupção instalada nesses mesmos políticos que deviam tratar das populações, mas apenas tratam dos seus bolsos. Mas estou em crer até que o mal de Portugal ultrapassa PS e PSD e os partidos do Centrão, porque o mal de Portugal é mesmo a corrupção. Rimei e é verdade. Se não houvesse corrupção, com os milhares de milhões que já recebemos da União Europeia, nós seríamos dos países mais prósperos da Europa. E somos realmente dos mais pobres. Mas o dinheiro veio, essa que é a verdade, e foi gasto. E vejam o que se passa com o SNS, é a mesma coisa. Podem investir e injetar o dobro, o triplo, que o serviço será sempre cada vez pior.
falta de inteligência e, acima de tudo, muita corrupção. E, ironia do destino, enquanto no SNS o número de mortes precocemente, o número de doenças precocemente alastra porque não há quem trate das pessoas, apesar dos milhões que cada vez mais são lá injetados, agora foi o próprio clima, o clima que nos veio pôr o dedo no nariz e nos disse, olha lá, ó seus incompetentes, ó seus corruptos, não eram vocês que tinham uns projetos de uns túneis que foram aprovados aí em 2015 e que eram para começar a ser construídos em 2016? Vocês não tinham notícias aí nos jornais todos que em 2017 esse projeto já estava atrasado 1 ano porque não havia concorrentes? Olhem, mas nós estamos em 2022, no final. Já lá vão mais 7 anos. Desde o anúncio de Medina sem R e de Costa, aliás, Costa e Medina, aquela dupla maravilhosa, que foi quando Costa saiu da Câmara para tomar conta do país, quer dizer, tomar conta da sua conta, não, conta bancária também que ele não tem, como é que eu ia dizer isto agora? Bom, foi nessa altura de mandato de Costa como Presidente da Câmara de Lisboa e o início de Medina que o substituiu sem eleições, foi nessa altura que foi dado a conhecer o projeto dos túneis para escoar a água por baixo de Lisboa, como se isso alguma vez fosse possível. Reparem uma coisa, eu não digo que não possa melhorar, sim, mas não vai resolver nada. A natureza é gigantesca, nós somos umas formiguinhas. Não são 2 túneisitos que vão resolver o problema da Baixa de Algés e da Baixa de Lisboa, não são. E também não é a subida dos níveis da água do mar, ao contrário do que diziam, porque se isso fosse verdade a esta hora, olha, já tinha que estar o Rossio todo alagado, de acordo com as previsões, não é, de finais dos anos 90, a esta hora estava o Rossio, aquela Praça da Figueira, estava tudo debaixo da água, não é, a água chegava aí, como veem não chegou a lado nenhum, realmente há lá muita água hoje, mas não é do mar, nem é do Tejo, é água da chuva, que não tem para onde ir. Se alguém responsabilizasse Costa, enquanto Presidente da Câmara, por ter mentido aos lisboetas e agora mais tarde, a seguir, responsabilizasse Medina sem R por ter continuado e aumentado, ampliado imenso essa mentira, as dos túneis, se alguém fizesse isso, a esta hora, nem Costa, nem Medina sem R teriam os cargos que têm hoje. Num país decente, meus caros, com leis, o Estado de Direito, com escrutínio sobre os políticos, olha, por exemplo, uma Noruega, uma Finlândia, uma Suécia, eles a esta hora seriam colegas na mesma, sim, não de governo, não, mas de cela presidiária. Muito obrigado.